noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Aqueles que se encontram fisicamente conosco no Consolador Prometido e aqueles irmãos que se encontram nos assistindo ao vivo no Facebook. Sintam-se todos acolhidos. Para iniciarmos então os trabalhos desta noite, eu gostaria, estando com a espiritualidade superior, nossos amigos espirituais, gostaria de ler uma mensagem do nosso boletim informativo Consolador. Recomeço. Quando o teu próprio trabalho te parece sofrimento te sujam cada passo, quando te sintas à porta de extremo cansaço, quando as críticas de vários amigos te incinem ao abatimento e à solidão, quando adversários de teus ideais que apontam, e quando as sombras se te afigurem mais densas, quando companheiro de outro que acredite incapaz de assumir compromissos novos, quando te inclinas à tristeza, levanta-te, trabalha e segue adiante. Quando tudo responde caminho das horas, não te desanimes, porque terás chegado ao dia de mais servir e recomeçar. Mensagem de Emmanuel por Francisco Xavier. Então, com essa bela mensagem, eu convido os nossos irmãos, aqueles que assim desejarem, para fechar os físicos e elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais e a todos aqueles que se encontram conosco essa noite, encarnados e desencarnados. Então, vamos novamente por estarmos aqui reunidos, fisicamente, online, para estudarmos a palavra do Cristo, para estudarmos o Evangelho, para aprendermos, para evoluirmos. Vamos pedir que possamos fazer isso da melhor maneira possível, dentro das limitações, tanto intelectuais quanto morais, e até mesmo físicas. Vamos pedir também ao nosso Pai, a Jesus, o amparo necessário para a nossa irmã Carla, que irá fazer a primeira parte dos trabalhos, a doutrinária, a palestra que ela irá fazer, que ela seja amparada e possa transmitir tudo isso que iniciamos o estudo dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, vamos passar a palavra para a nossa irmã Carla, trabalhadora aqui do nosso Consolador. Então, boa palestra, irmã. Obrigada, Marcelo. Então, boa noite, né? Boa noite para o pessoal que vai assistir ao vivo pela internet, o pessoal que vai assistir depois. E é uma pena que o pessoal que assiste pela internet não consegue sentir a festa que a gente faz aqui antes na casa, né? Então, esse clima acolhedor, esse clima aconchegante numa noite de frio, né? Então, a gente já chega, já se abraça, já se cumprimenta, já vai se colocando num clima alegre, né? Que é isso que a espiritualidade nos pede, que nós vivamos com alegria, que nós vivamos com entusiasmo, com a confraternização, com todos aqueles que estão à nossa volta, principalmente aquelas pessoas que são da nossa convivência, e nós aqui, como a gente se vê, embora poucas vezes na semana e durante um tempo curto, mas que a gente aproveite bastante, com muito calor, esses momentos que a gente se encontra aqui, sempre é muito bom. E para falar hoje um pouquinho sobre espiritualidade, sobre espiritismo, sobre vida, o título da palestra, o título dessa exposição, dessa conversa, No Caminho da Felicidade. E aí, quando a gente pensa em felicidade, a gente já se coloca em contato com várias doutrinas, crenças que falam, várias ideias, filosofias que falam que o caminho, que a felicidade não é um fim, né? Que a felicidade é o caminho. A felicidade é essa estrada que a gente percorre todos os dias, a todos os momentos em que a gente interage com tudo à nossa volta, com as pessoas, com a natureza,
com o ambiente à nossa volta. Mas para a gente falar hoje, vamos colocar um caminho para essa felicidade, vamos dar uma estrada para essa felicidade que a gente vai percorrer. E eu espero que no final dessa estrada, que a gente chegue no final dessa estrada hoje, nesses 30 minutos, para que com algum pensamento diferente, um pensamento que vá nos entusiasmar para vivermos cada vez mais felizes. No caminho da felicidade, é possível que a gente viva a felicidade verdadeira aqui nesse mundo? O Evangelho ele vai nos dizer, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que a felicidade não é desse mundo, que a felicidade ela se encontra em mundos mais avançados, em mundos mais evoluídos, e considerando a categoria dos mundos habitados, que a gente conhece lá, que o Evangelho vai nos mostrar, que toda a obra kardeciana vai nos mostrar dessa evolução espiritual e esse caminho que todos nós percorremos até os mundos de felicidade, os mundos angelicais, ou como nós conhecemos. Mas aqui, enquanto encarnados aqui na Terra, nós estamos sujeitos e com direito a uma felicidade relativa. O viver com alegria, o viver aproveitando os momentos da vida, o viver com felicidade, com alegria, com entusiasmo. Então, para que a gente possa pensar nesse caminho, vamos imaginar uma roda gigante. Uma roda gigante com várias cabines. Cada uma dessas cabines é um setor da nossa vida. E cada setor da nossa vida vai ter a sua característica, a sua demanda, a sua necessidade. Mas nós encontramos felicidade em cada um desses setores da nossa vida. Quando um setor da nossa vida ele está com algum defeito, a nossa felicidade ela fica comprometida. Quando uma cabinezinha dessa roda gigante ela está quebrada ou apresenta algum defeito ou é retirada, ela simplesmente não funciona. Ela tem problemas no percorrer da roda, né, do rodar. Então, vamos considerar cada cabinezinha dessa como setores que vão ser apresentados a partir de agora. E aí, como uma das cabinezinhas da nossa vida, eu vou apresentar aqui 12 setores, 12 cabines, em que a gente vai ver quais são as características de cada um desses setores. O primeiro é o da personalidade, da autoimagem. E aí, para a gente se orientar nesse caminho da felicidade, eu vou usar o que o Livro dos Espíritos, o Evangelho, a psicologia de Joana de Ângeles, o conhecimento do Emmanuel vem nos trazer, para que a gente possa ter um caminho a percorrer durante a nossa caminhada reencarnatória. E nesse setor da personalidade, da autoimagem, é a área da nossa vida em que a gente vai formando a nossa identidade. A gente vai assumindo características de acordo com aquilo que a gente já traz de bagagem das nossas encarnações anteriores, que são as vivências que vão determinar o nosso caráter. A maneira como a gente vai interagir, a maneira como nós vamos nos apresentar para a sociedade, no geral, para a humanidade. E aí a gente vai ver ali que essas pessoas, essas figuras que estão ali, elas estão usando máscaras. E nada mais é do que aquilo que a gente faz aqui. A gente assume máscaras, a gente assume identidades para que a gente possa interagir. E às vezes, e isso a psicologia vai nos trazer como as personas, como
as características que a gente assume para que a gente possa ser aceito em vários lugares onde a gente interage, seja no nosso trabalho, seja na comunidade onde a gente vive, seja no meio religioso em que a gente vai estar, seja na nossa família. Nós assumimos imagens, máscaras, para que a gente possa interagir, para que possamos ser aceitos. Todos nós fazemos isso. Isso é uma característica natural de todos nós. E assim a gente vai formando a nossa personalidade. E às vezes a gente assume algumas identidades um pouco contrárias daquilo que nós somos verdadeiramente, daquilo que nós somos em essência. E aí isso nos causa certo sofrimento, porque às vezes nós queremos aparentar aquilo que nós não somos. E essa é uma das grandes causas do nosso sofrimento. Nós queremos aparentar ser aquilo que não somos. E começamos a deixar de nos ver como nós somos. Porque a gente quer parecer bem aos olhos daqueles a quem a gente quer se apresentar. E isso pode ser causa de sofrimento. Então, o que a psicologia, o que o espiritismo, a espiritualidade vem nos dizer? Que sejamos nós mesmos, que assumamos aquilo que sentimos, aquilo que somos, sem querer lutar contra as nossas características mais profundas. Que saibamos olhar para dentro de nós e fazer aquilo que o Evangelho, ou aquilo que é lá a indicação do Livro dos Espíritos, é o conhece a ti mesmo. Reconheçamos aquilo que somos em essência superficial, digamos assim, porque em essência nós somos seres divinos. Nós temos todas as qualidades que nós conhecemos, todas as virtudes em essência, mas nós viemos com características muito predominantes, muito fortes, que nos fazem omitir essas virtudes mais verdadeiras do nosso espírito. Então, saibamos assumir, reconhecer as nossas emoções, reconhecer quem somos, para que a gente possa, assim, ser quem nós somos, assumirmos a nossa identidade. Primeiro setor. Outro setor. A gente já pula para outra coisa lá, né? Vamos pegar uma outra cabine, vamos embarcar na cabine dos bens materiais e das finanças. E aí, pensando nisso, a gente vai lá para o capítulo 16 do Evangelho. Não se pode tomar contato com os conhecimentos doutrinários, religiosos, a gente começa, de certa maneira, a enxergar o termo, a interpretar o termo humildade como desprovido de bens materiais. Se despojar dos nossos bens materiais. E aí a gente começa a julgar o ter dinheiro, o ter posses, o ter bens materiais como algo ilegítimo, como algo ruim, ou como algo que vai nos comprometer a nossa moral. E não é isso que a espiritualidade vem nos dizer, não é isso que o Evangelho vem dizer. Ele vem dizer que nós saibamos utilizar as nossas riquezas, que nós tenhamos força para o trabalho, para adquirir as nossas riquezas, e saibamos fazer uso delas, mas não deixar que elas nos usem. Não ficarmos dependentes daquilo que nós temos como bens materiais. Porque às vezes a gente se dedica tanto a adquirir, e se esquece de cuidar da nossa saúde, se esquece de cuidar do nosso repouso, o repouso do nosso corpo, se esquece de interagir com as pessoas à nossa volta e principalmente a nossa família, porque a gente fica muito mais preocupado em trabalhar, em adquirir bens materiais e viver em função desses bens materiais. Ou seja, nós já não usufruímos da riqueza, e a riqueza é que nos possui. Os bens materiais é que nos possuem, porque a gente só trabalha e só se empenha para manter esses bens materiais.
Então, pensando naquilo que a espiritualidade vem falar em todo o capítulo 16, do não se pode servir a Deus e a Mamon, é realmente sabermos fazer uso das riquezas, sabermos que aquele que caminha ao nosso lado na humanidade, que não tem aquilo que a gente tem, que passa por misérias que a gente muitas vezes nem toma consciência, pode ser ajudado através daquilo que nós temos também. Que a gente pode fazer o bem para o outro também na caridade material. Nós aprendemos, né, que a caridade, além de material, ela tem que ser moral, e aí a gente já relembra de várias mensagens que nos falam isso, mas a caridade material é importantíssima e é fundamental para que a gente possa estar em contato também e diminuir um pouquinho o sofrimento dos nossos irmãos em humanidade. Então, para que a nossa felicidade relativa aqui não seja comprometida, que saibamos fazer uso da riqueza e não deixar que ela faça uso de nós, ela nos possua. Então, mais uma construção para a nossa caminhada no caminho da felicidade. E aí, num terceiro setor, uma terceira cabine da nossa roda gigante, o convívio social, a comunicação. No Livro dos Espíritos, obrigada. No Livro dos Espíritos, na questão 766, a espiritualidade vem nos dizer que Deus fez o homem para viver em sociedade. Nós somos feitos para viver em sociedade, nós somos seres gregários, que precisamos interagir com o outro para que a gente possa construir a nossa moral, a ética. Essa vivência em sociedade faz com que nós nos defrontemos com aquilo que é mais desafiador para nós em espírito e em identidade, para a nossa personalidade, para a formação da nossa personalidade. Então, interagindo com a sociedade, nós aprendemos, e aí, lá no livro Constelação Familiar, da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo, ela vai nos dizer que a primeira sociedade na qual nós nos desenvolvemos, que a gente toma contato, é a família. Como está a nossa convivência social, começando pela nossa família, o nosso ambiente familiar? Como é a nossa comunicação? Como nós nos comunicamos com a sociedade à nossa volta, desde o âmbito familiar até o âmbito humanitário? Como anda a nossa comunicação? Como nós nos comunicamos? E aí hoje a gente vai ver algumas linhas filosóficas ou doutrinárias falando sobre a comunicação não violenta, se difundindo muito, se propagando esse chamado para a gente aprender a se comunicar sem ser violento, porque hoje a gente perdeu a capacidade de responder com serenidade e até mesmo a não responder, a não reagir àquilo que às vezes chega até nós de uma forma um pouco áspera. Então, essa forma de nos comunicarmos, de convivermos socialmente, ela é diretamente proporcional à nossa felicidade, ao nosso bem-estar. Então, que saibamos nos comunicar de forma não violenta, que saibamos conviver em sociedade a partir da primeira sociedade, que é a nossa família, para que a gente possa viver essa felicidade e que nosso caminho no nosso caminho da felicidade não fique comprometido. E aí, num quarto setor da vida, mais uma vez a família, as nossas raízes, a nossa ancestralidade. E aí os espíritos vêm nos dizer que nós reencarnamos em ambientes familiares muitas vezes, com pessoas ou com espíritos que nós tivemos vivências no passado, e vivências não muito prazerosas, vamos falar dessa forma, em que a gente vem viver essa proximidade que vai ser desafiadora para nós, mas que
essa necessidade de conviver com esses espíritos com quem nós tivemos situações muito pesadas em outras encarnações, é justamente para que a gente aprenda, para que a gente desenvolva o amor, para que a gente aprenda a viver amorosamente. Então, nosso primeiro desafio é assumir esse ambiente, mas não nos impormos a situações demasiadamente sofridas para nós. Porque nós temos esse livre-arbítrio também, nós temos essa livre escolha. Aquilo que nós não conseguimos suportar, não seremos castigados por voltarmos atrás nas nossas escolhas. Lá, quando a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, a gente participa, quando é do nosso mérito, participar do planejamento reencarnatório e poder vir com esses espíritos para rever algumas situações. E não pensemos também que a gente só vem reencontrar na nossa família inimigos. Muitas vezes nós viemos reencontrar espíritos amigos, espíritos com quem tivemos vivências de muito amor e que viemos nos unir novamente ali por mérito nosso, por mérito de viver novamente aquela relação e às vezes de construir muito mais por um propósito bem maior, um propósito de amor, de construção, de libertação. Então, que a nossa convivência familiar, que a nossa ancestralidade possa ser lembrada e honrada, para que a gente viva a nossa felicidade nesse caminho da vida. Quinto setor da vida, lazer e criatividade. Os nossos momentos de lazer. A gente sabe, e Joana de Anjos vem falar em inúmeras obras, inúmeras mensagens, saibamos aproveitar os nossos momentos de lazer, porque esse é um mérito que a gente tem aqui, enquanto encarnados, de podermos usufruir de momentos de liberdade, momentos em que a gente possa, e a ideia é, a meta, o sentido da vida é o quê? É encontrar alegria em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos, seja onde for, em que setor da nossa vida for, mas que saibamos, e a gente tem aqui os nossos momentos de lazer, onde a gente não está envolvido com o trabalho, não está envolvido com outros compromissos que nos exigem mais do nosso tempo, da nossa dedicação, e temos os nossos momentos de lazer, e o quanto são importantes esses momentos. Quando a gente fala em lazer, a gente já associa a palavra prazer. Esses momentos, eles são prazerosos, eles são de alegria, de entusiasmo, de descanso, seja um momento de lazer produtivo. E aí, quando a gente está vivendo esse momento de lazer, esse momento de alegria, de prazer, o nosso corpo já reage, fazendo o quê? Com que hormônios, com que sejam secretadas substâncias que fazem a nossa sensação de prazer ser aumentada. E aí, quando a gente vive esse prazer, a gente tem momentos de na nossa criatividade. E aí essa criatividade faz com que a gente crie. A gente tenha os nossos momentos de criação. E o que é a criação? Qual é a maior criação? Qual é a nossa maior encarnados? Aquilo que a gente pode criar. Um filho, auxiliar no desenvolvimento de um ser. Então, que a gente possa, nas nossas criações, nos filhos que a gente cria, e aí vamos um pouquinho mais reassociar esse filho com os nossos projetos de vida. Não só o filho, sim, é a nossa maior criação, a maior criação do homem aqui encarnado é um filho. Mas a gente cria filhos nos nossos projetos profissionais, nós criamos filhos nos nossos projetos sociais, nos nossos projetos em meios religiosos, nós
projetamos muitas coisas, nós criamos muitas coisas. Então, que o nosso caminho de felicidade seja aproveitando nossos momentos de lazer, quando a nossa criatividade está aumentada, e a gente pode criar coisas que vão beneficiar o todo e a nós mesmos. Acho que é sexto, já me perdi nas contas, né? Saúde e rotina. Vocês veem que tem termos assim que parecem que são desconexos, mas eles têm toda a conectividade. Saúde e rotina. Como é que a gente está cuidando do nosso corpo físico? No Evangelho, vai ter lá num capítulo que eu me esqueci qual é, cuidar do corpo e do espírito. Somos espíritos em experiência em corpo físico. Como que a gente está cuidando do nosso corpo físico? Porque ele, como o Emmanuel vai falar para nós, o corpo é o santuário sublime da alma. A gente está cuidando, dando devida cuidado na nossa rotina, porque cuidar do corpo, o corpo precisa de uma rotina. Ele precisa de uma rotina de movimento, ele precisa de uma rotina de nutrição, ele precisa de uma rotina de repouso, ele precisa de uma rotina para que possa funcionar dentro das necessidades biológicas, que o organismo funcione adequadamente e responda com aptidão a tudo que nos é apresentado no nosso cotidiano, no mundo em que a gente vive, no contexto em que a gente interage. A gente está deixando que os medicamentos cada vez mais cuidem de nós, ou a gente está de livre, espontânea vontade e vontade de alegria, de felicidade em cuidar de um corpo, cuidando da nossa alimentação, das nossas horas de descanso, que são necessárias, do nosso movimento. Nosso movimento. O corpo não pode ficar parado. E o movimento, ele também, ele exige um pouquinho que se faça. Então, que a gente coloque uma rotina de cuidados ao nosso corpo físico, para que a gente possa, com um corpo saudável, embora o conceito de saúde ele seja extremamente complexo, mas que a gente ofereça ao nosso corpo aquilo que é básico dos cuidados que a gente tenha que ter para que ele se mantenha ativo e não prejudicado, para que a gente possa viver feliz nessa caminhada também. Seguindo, parcerias e associações. Qual é a maior parceria e associação que a gente pode fazer aqui enquanto encarnado? O casamento. No Livro dos Espíritos, questão 695, os Espíritos vão dizer que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Mas o que é o casamento? Não é a união de duas pessoas? Em algumas culturas de mais pessoas, mas vamos falar da nossa aqui, é a união de duas pessoas. É uma união legal. É uma lei humana, é uma lei do homem. E dentro disso, em meio a isso, essa união, ela envolve o sentimento. Algum sentimento envolve. Mas quando a gente pensa em união, a gente pensa em amor, em cumplicidade, em respeito, em unidade, em parceria. Então, que a gente possa, para na nossa caminhada pela felicidade, observar as nossas parcerias, observar os casamentos que são feitos durante a nossa caminhada. E não é só o casamento, que às vezes
as pessoas, elas casam mais de uma vez, casar de casamento, mas a gente casa também nas nossas parcerias profissionais, a gente casa também nas nossas amizades, a gente se une, a gente troca afeto, amizade, cumplicidade nas nossas parcerias profissionais, nas nossas parcerias de amizade, e que saibamos respeitar essa lei maior, que é a lei do amor, a lei da união, e também respeitar essa lei humana, que é a do casamento, para que a gente possa viver de maneira fiel a tanto as leis éticas quanto as leis morais, para que a gente possa ter uma caminhada de felicidade. Aí chega num setor desafiador, a morte, a separação. Nenhum de nós está preparado para a morte, seja a nossa morte. Todos nós tememos a morte, todos nós. A nossa morte, principalmente a morte das pessoas que nós amamos. A separação. Quando a gente toma contato, toma conhecimento sobre a continuidade da vida, que a possibilidade de reencontrar aqueles com quem convivemos, isso nos dá consolo, isso nos dá conforto, isso nos dá bom ânimo, para que a gente possa aceitar melhor a morte. Mas nenhum de nós está preparado para essa separação. Nos separarmos dos nossos entes queridos, o conhecimento nos liberta de muito sofrimento. E o quão importante é que a gente tenha esse conhecimento, de que a vida continua, de que podemos sim reencontrarmos dentro das nossas possibilidades, dentro dos nossos méritos, reencontrar aqueles entes queridos e quem sabe numa próxima encarnação reencontrá-los aqui, eles novamente. Mas essa separação, ela é dolorosa para todos nós. Então, para que a gente possa viver mais felizes, a gente possa ter esse conhecimento e a partir do ter esse conhecimento, integrá-lo às nossas percepções, para que a gente possa aceitar melhor o momento em que a morte chegar para nós, a morte pela perda de um ente querido, e principalmente no momento da nossa morte, que existe a perturbação nesse momento, sim, ninguém vai simplesmente passar para o plano espiritual sem viver um momento de perturbação, mas que esse momento ele seja menos sofrido a partir do momento em que a gente começa a se conscientizar do que é a morte, que é essa passagem. A morte é uma passagem, é um momento, como diz a Joana de Ângeles, que vai falar sobre a libertação pela morte. Nós, em espírito, nós viemos aqui e estamos condicionados a alguns desafios. Nós somos preparados para esses desafios, mas às vezes a gente esquece de toda essa preparação. Então, que a gente possa se manter esse reforço constante, diário, através da oração, através da manutenção da nossa fé na continuidade da vida e a confiança de que nós cada vez mais, a cada dia, a cada momento, a gente consegue superar a dor, o sofrimento, que é a perda das pessoas que a gente ama, para que a gente possa seguir um caminho de felicidade. Seguindo os nossos outros setores, e aí a gente muda um pouquinho e começa a falar das nossas formações. A gente passa aqui por momentos um pouquinho lineares, né? E uma das fases da nossa vida é a educação. É a educação dentro de tudo que vai nos formar para que a gente tenha uma profissão aqui enquanto essa existência, ou
que vai formar a nossa intelectualidade. Então, que saibamos aproveitar tudo que nos é oferecido como forma de conhecimento, para que a gente possa, dentro das nossas escolhas, percorrer caminhos que vão agregar ao nosso intelectual, a nossa intelectualidade, fazer essa construção de conhecimento que também nós levamos para outras encarnações e que vão nos auxiliar no nosso desenvolvimento aqui também, moral e material, para que a gente possa ter felicidade, saber fazer as nossas escolhas, aquelas escolhas que são inerentes a nós. Não deixar que ninguém escolha por nós aquilo que a gente quer ser, aquilo que a gente quer fazer. Pode passar. As nossas amizades. Como é bom ter amigos, né? A gente chegou aqui, ficou e naquela interação do abraço, agora um pouquinho mais afrouxados todas essas restrições, a gente, no cumprimento do amigo, naquele abraço fraterno, aquela convivência no lazer, até mesmo nos momentos de dificuldade, de sofrimento, quando nós temos os nossos amigos ao nosso lado. E não esqueçamos dos amigos que também nós temos ao nosso lado e às vezes a gente esquece, porque a gente não os vê, né? Nem todos nós vemos, mas os nossos amigos espirituais. Aqueles amigos espirituais que vêm nos auxiliar na caminhada, que são espíritos que às vezes convivemos em outras encarnações, ou espíritos com quem temos afinidade, mas que são amigos, são nossos parceiros em ações sociais. E essas ações sociais vão desde a nossa interação, o nosso divertimento, até aquelas ações mais grandiosas que vão gerar projetos que vão realmente auxiliar e colaborar com o todo. Então, que saibamos reforçar e principalmente valorizar as nossas amizades, os nossos círculos de amizade, para que a gente possa viver com alegria e felicidade nessa caminhada. E aí já, como último setor, o inconsciente, a espiritualidade. Todos nós, de forma inconsciente, fazemos essa ligação com esse plano que nem todos nós conseguimos sentir, perceber, mas que a gente sabe que ele existe, porque a gente sente, porque a gente acredita, porque a gente intui, porque nós paramos para observar através dos nossos sonhos, no momento do sono físico, que nós paramos para observar nos momentos das nossas meditações, das nossas orações, mas que inconscientemente nós nos ligamos a esse plano espiritual, porque somos espíritos em essência. E aí a gente vai imaginar que lá no fundinho, lá na nossa mais profundo do nosso ser, tem a nossa essência espiritual, que se liga ao todo, a tudo e ao todo, de forma inconsciente, mas que existe essa ligação por um elo que é universal, que é o elo do amor. O amor que une, o amor que gera cumplicidade, o amor que nos move para que a gente cuide de tudo que é material, de tudo que existe à nossa volta, desde o nosso corpo físico até as coisas materiais e as pessoas à nossa volta, sociedade, amigos, família, que nós nos ligamos por esse amor, por essa necessidade de vivência e convivência. E principalmente a ligação maior, que é a ligação com aquele que nós chamamos de Pai, Deus. Aquela força maior que a gente não sabe dizer o que é, mas que a gente sente que ela existe. E a gente coloca um nome para esse sentir.
que é a fé que nos move em direção ao Pai, e principalmente a fé que nos fortalece nesse amor universal que faz com que nos ligamos a tudo e a todos que existem à nossa volta. E aí, como uma mensagem final, do Evangelho, do capítulo 17, sede perfeitos. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Que nos esforcemos a alcançar Jesus, para que, enfim, a gente possa chegar na felicidade tão almejada. Porque essa é a orientação dos espíritos, essa é a orientação da espiritualidade, que vem nos dizer, se queremos ser felizes, que saibamos agir dentro daquilo a que o nosso modelo e guia nos orientou. E ele não nos orientou que nos impuséssemos sofrimento para que a gente reparasse os nossos erros do passado. Ele veio nos dizer que nós vivêssemos com a humildade das crianças, com a simplicidade das crianças, com o perdão das ofensas, com o amor ao próximo, ou seja, viver com alegria, não dar ênfase, sim, olhar para os setores da nossa vida que estão com dificuldades e tentar, o máximo possível, ajustar a frequência desses setores. De todos esses que são alguns que foram apresentados hoje nessa grande roda gigante que é a vida, que a gente possa olhar para cada um desses setores e ver aonde que tem um pontinho que possa ganhar um pinguinho de alegria, um ajustezinho, para que a felicidade, que é relativa, mas que é possível para nós aqui na Terra, possa ser alcançada e a nossa caminhada, o nosso caminho, seja repleto de alegria e de felicidade. Então, muito obrigada pela noite de hoje. Nós é que agradecemos, Carla, a tua presença, o teu trabalho, né, as palavras que tu trouxeste. Então, em nome do grupo que está aqui presente fisicamente na nossa casa e aos irmãos que nos acompanham na live no Facebook, então nós te agradecemos, cara. Muito obrigado pela palestra de hoje. Então, de imediato, a gente vamos passar a palavra aos irmãos, se alguém desejar fazer uma pergunta a Carla, uma interação aqui na casa, pode falar que o microfone capta a pergunta ou o comentário, se tiver assim desejar. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta, Carla, aproveitando, já que a gente está aqui, todo o caminho que tu nos mostrou nessa roda gigante que é a nossa vida, essa felicidade, quando a gente consegue trabalhar esses departamentos, desses lugarzinhos da roda gigante, para chegar nessa felicidade, almejando isso, o que seria, se tu pudesse resumir um pouco, o que seria essa felicidade? Essa felicidade relativa, completa? Como seria essa felicidade? É difícil para a gente dizer o que é a felicidade geral. Porque se a gente voltar lá no primeiro setor apresentado, mas que é a construção da nossa personalidade, e tomando consciência de que nós viemos com necessidades individuais, o que vai ser a felicidade de um não vai ser a felicidade do outro.
Então, nós vamos viver de acordo com as nossas possibilidades, e o viver com felicidade, a Joana de Ângeles ela vai falar no livro Amor Imbatível Amor, sobre o sentido da vida. Se eu não me engano, esse é o propósito da vida, eu não vou me recordar agora do item, mas que a gente pudesse viver dentro dos padrões éticos e morais que a nossa sociedade impõe, porque se a gente for pensar em nível da sociedade também, de cultura, nós temos leis diferentes, né? Como foi falado na questão do casamento. Para nós aqui, a nossa sociedade, o casar é o casal, são duas pessoas, mas em outras culturas são aquele casamento em que existem mais de duas pessoas. Então, nós entendermos que existem características diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes, e que a gente saiba interagir dentro do nosso contexto de forma mais respeitosa possível, sabendo os nossos limites e respeitando os limites do outro, mas buscando sempre um prazer, buscando prazer naquelas situações que a gente vive, buscando alegria em viver dentro do nosso trabalho, a alegria de viver dentro da nossa família, a alegria de viver dentro das nossas atividades de lazer. É isso que a Joana de Ângeles vai falar, não só no Amor Imbatível Amor, mas em várias outras obras, e não só ela. Emmanuel vai trazer muito essa questão também da gente saber olhar para o outro, respeitando o outro, porque isso já faz com que a gente se identifique, que a gente busque a nossa identidade e saiba viver com alegria a partir disso também, sendo quem nós somos e respeitando o outro como ele é. Perfeito, cara, perfeito. Então, como a gente está se aproximando do final, não sei se algum irmão aqui da casa gostaria de fazer alguma pergunta, alguma interação com a Carla, que ainda temos alguns minutinhos. O pessoal da internet aqui está dando boa noite para a Carla, né? Carla, então, aproveitando, já que eu estou aqui, que esse tema que tu trouxeste bate muito forte em todos nós, né? Bateu em mim também. Se for possível, se tu pudesse resumir, assim, qual é o caminho da felicidade? Qual é esse caminho, se pudesse resumir, se for possível? Eu acho que é como a Joana de Ângeles vai nos dizer, que é vivendo a nossa vida, buscando aquilo que é prazeroso para nós. Muitas vezes a gente se perde numa interpretação de que a vida ela tem que, tudo eu tenho que. A gente se coloca em muitas obrigações, em muitos compromissos que a gente não dá conta. E nos impomos ordens ou nos colocamos em situações achando que a gente tem obrigação de resgatar erros do passado. E a gente ainda está muito preso em questões punitivas do passado, que foi nos ensinado. E isso são questões de crenças muito antigas. E aos poucos a gente vem se libertando um pouquinho dessas crenças mais antigas, desses atavismos, desses paradigmas que não cabem mais na humanidade, na nossa atual geração. Então, como eu acho que tu fez essa pergunta direta, né? Então, se a Carla pudesse hoje, humildemente e atrevidamente falar o que é o caminho da felicidade, seria buscarmos sempre situações em que a gente possa viver com alegria, sempre respeitando os limites do outro. Eu considerar tudo aquilo que eu faço, isso que eu faço está me dando prazer?
Está sendo gostoso? Está sendo divertido para mim? Está sendo leve? Tá? Está prejudicando alguém? Se tá, eu dou uma revisada, eu reviso. Se não está prejudicando ninguém, eu vivo alegremente. Eu vivo com entusiasmo, porque a vida é feita, a gente está aqui hoje para viver com alegria, para viver com entusiasmo. E aí, a partir do momento que eu internalizo tudo aquilo que o Emmanuel vem nos dizer sobre sermos, a vida ser um reflexo, falando sobre vibração, falando sobre aquilo que a gente emana ao universo, se eu viver com alegria, se eu viver com satisfação, o que eu vou estar emanando? O que eu vou deixar se aproximar de mim? Alegria. E eu vou estar emanando para o universo no geral, e principalmente naqueles ambientes mais próximos onde eu estou, alegria. Então, analisar aqueles momentos de alegria e também saber reconhecer as nossas dificuldades, saber que nós somos seres imperfeitos, e por mais que a gente batalhe, que a gente lute, que a gente diga que venceu as nossas imperfeições, elas ainda estão ali, ainda somos seres imperfeitos, mas que a gente possa ao máximo saber reconhecer as nossas imperfeições e no dia a dia tomar o cuidado para não ferir o outro com as nossas imperfeições, porque a gente vai estar ferindo a nós mesmos, não nos conhecendo, não nos reconhecendo. Muito obrigado, Carla. Obrigado mesmo. E, então, para finalizarmos, eu gostaria novamente de te agradecer a presença, agradecer em nome do nosso grupo, do Consolador do Prometido, que está aqui na casa, nossos irmãos que nos acompanham na internet e que irão assistir posteriormente essa tua palestra. Então, te agradecemos do fundo do coração, cara. E, te aproveitando um pouquinho mais, para encerrarmos o nosso trabalho da noite, eu te convido para fazer a oração final, por favor. Então, assim, envolvidos e já observando, parando e sentindo ao nosso redor uma atmosfera, uma psicosfera de amor, de paz, de serenidade, que possamos olhar para dentro de nós mesmos, buscar os nossos sentimentos, buscar o amor que cada um de nós carrega. E olhando para esse amor, deixar que ele cresça em nossos corações, deixar que ele transborde a nossa esfera espiritual, a nossa esfera física, corpo, e transbordando esse amor, essa vibração de amor, que parte do nosso interior, que possamos vibrar amor ao todo, entregando a vibração do nosso amor nos lugares onde o amor ainda não está desperto, onde aqueles que ainda agem causando dor e sofrimento, possam ser tocados, impulsionando cada vez mais, transbordando cada vez mais esse amor, que possamos nos envolver com a espiritualidade maior, que nos ampara, que nos auxilia e que busca, através da nossa alegria de viver, a luz que ilumina o universo e que ilumina nesse instante toda a Terra,
a nossa Mãe Terra. Que esse amor, que essa luz que é potencializada pela nossa alegria de viver, possa envolver da humanidade, possa envolver tudo aquilo que vem se aproximando de nós, que o amor que vibra em nós e a partir de nós possa a cada instante ser fortalecido e potencializado para que mais pessoas sejam envolvidas, a alegria proporcionada pelo amor, proporcionada pelas coisas da vida. Que sejamos gratos por esse amor. Que sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui. E nesse caminho, percorrido a cada dia, a cada instante, por alegria, para que a gente possa viver o mais felizes possível, tornando tudo e todos à nossa volta também felizes. Obrigada, Mestre Jesus, por essa oportunidade, pois Tu nos guia, protege, Tu nos dá, por enviar a nós esses mensageiros da Tua luz, da Tua paz e do Teu amor. E que na noite de hoje, ao retornarmos aos nossos lares, ao retornarmos nesse instante dessa prece, possamos nos sentir cada vez mais envolvidos no Teu amor. Que assim seja.